Sexto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tiaguinho e nós vamos continuar corrigindo as nossas listas de exercícios, tá bom? Na videoaula de hoje, a lista a ser corrigida é a de número 3. Então vocês vão lá no caderno, procuram onde está a lista de exercício número 3, pega o lápis, pega a borracha e vamos para a correção. Questão número 1 da lista número 3 é um textinho um pouquinho grande que eu vou resumir ele aqui na tela de vocês, tá bom? Você já parou para pensar que temos horário para tudo, fazer as refeições, ir para a escola, chegar em casa? Quando alguém quer dizer que se atrasou, é comum ouvirmos a expressão perdi a hora. Todas as nossas ações estão relacionadas ao tempo. Vivemos em uma época em que o tempo e suas condições, suas medições, são parte importante do cotidiano. A maneira como cada sociedade conta o tempo está relacionada com seu modo de usá-lo. E assim, como existem diversas formas de contar o tempo, há diversos modos de vida convivendo em uma mesma época. Dessa forma, então, quais são os objetos que nós utilizamos para medir o tempo? Tá bom? É a ampulheta, relógio de pulso, relógio de parede, relógio de sol, clepsidra, relógio atômico, relógio digital, calendários. Então, há diversos instrumentos que nós podemos contar o tempo, né? Controlar o tempo, medir o tempo, tá bom? Para a história, todos esses objetos que estão listados aqui na tela de vocês são os objetos importantes para medir o tempo. Podemos passar? Vamos lá então. B. Que mudanças acontecem na natureza e que nos fazem perceber a passagem do tempo? Quais são as mudanças que ocorrem na natureza que nos faz perceber que o tempo passou, que não é o mesmo tempo que era anteriormente? A gente pode dizer que tem diversos aspectos para responder essa questão. Algumas que poderiam ser colocadas é essa que eu coloquei na tela de vocês. Sobre os aspectos da percepção da passagem do tempo, temos que o Sol ou a Lua mudando de direção, as folhas das árvores mudando sempre em direção ao Sol, a temperatura do ambiente, entre outras coisas, as construções de prédios, tá bom? Que um dia passou, que a gente pode ver que a luz do dia muda para a chegada da luz da noite. Então são várias mudanças que acontecem na natureza que a gente percebe que o tempo passou. Letra C da questão 1 vem perguntar para vocês qual é a importância do calendário. A importância do calendário em nossas vidas é imensa pelo fato de que ele organiza as atividades humanas, tanto no longo quanto no médio e curto prazo. Imagine como seria se você vivesse todos os dias sem ter algum tipo de organização. Seria muito difícil estabelecer metas e ter uma vida planejada, correto? Então, o calendário, a importância dele é que ele vai auxiliar nós, todos, né, seres humanos, a vivermos, né? Porque a gente vai ter um objeto para nos auxiliar a contar o tempo, a observar o tempo, marcar datas, encontros, agendar as coisas, tá bom? É por isso que os calendários são importantes, pois eles nos permitem administrar o tempo. E tempo é o recurso mais precioso que temos, mais até do que dinheiro, visto que dinheiro é possível recuperar, mas o tempo ele nunca volta atrás, tá bom? E aí, para fechar a questão 1, vem a pergunta número D, letra D. O que demora mais para passar? 5 minutos no intervalo da escola ou 5 minutos na cadeira de um dentista? Por quê? Vamos lá, antes de responder, imagine aí, o que passa mais rápido? 5 minutos lá no recreio, no intervalo, antes da tia Natália gritar vocês para subir para a sala? Ou 5 minutos na cadeira de um dentista? Qual que passa mais rápido? A nossa percepção de tempo está ligada aos nossos hábitos e costumes, correto? Então, o que a gente faz, o que a gente gosta de fazer e tudo mais. Por isso que o tempo ele pode passar mais rápido quando você se diverte. Então, o tempo demora mais a passar quando você está na cadeira do dentista nessa questão, né? Porque na cadeira de dentista você teoricamente não está se divertindo. A não ser que você goste do dentista, de ir ao dentista e tudo mais. Aí você está se divertindo. Então, geralmente, a gente tende a perceber que o tempo passa mais rápido das coisas ligadas ao que nos anima, ao que a gente gosta de fazer, tá bom? Então, no intervalo, eu estou conversando com os amigos, estou correndo, estou brincando, estou lanchando, estou fazendo coisas que eu gosto de fazer. Para mim, pode passar mais rápido do que alguém que passa 5 minutos numa cadeira de dentista, tá bom? Isso é a percepção do tempo, tá? Vamos lá, questão 2. A história é a ciência que... Aí vem 4 alternativas listadas aí no caderninho de vocês, né? E a resposta correta vai ser a letra C. A história é a ciência que estuda os acontecimentos do passado dos homens, utilizando-se dos vestígios que a humanidade deixou. Tá bom? Vamos lá, questão 3. Dentre as opções abaixo,
qual delas apresenta apenas exemplos de fontes escritas, tá bom? Fontes escritas. Nós temos essas 4 alternativas também e a resposta correta será a letra A, diários, jornais e leis. Tem que lembrar, né? Fontes escritas são aquelas fontes onde há um registro pictográfico escrito das coisas que os homens quiseram ou escrever ou ilustrar. Isso são fontes escritas. E diários, jornais e leis são alguns exemplos das fontes escritas possíveis, tá bom? 4. Vimos que para contar o tempo o homem criou o calendário, correto? Para contar o tempo, medir o tempo, o homem criou o calendário. Então, sobre o calendário, marca a opção incorreta. Aí nós temos também, novamente, essas opções cuja resposta correta será a letra A. Todos os povos do planeta utilizam o mesmo calendário, tá bom? É uma opção incorreta. Porque por mais que o calendário cristão seja o calendário mais utilizado no mundo, esse calendário que é dividido em 12 meses, de janeiro a dezembro, que marca a passagem do tempo de 365 dias em torno do que a Terra faz em torno do Sol, por mais que seja o calendário mais utilizado, ele não é o único calendário utilizado no planeta, tá bom? Vários países e várias culturas utilizam outro sistema de calendário, tá bom? Dá um exemplo bem prático e mais famoso, o calendário chinês. Os chineses utilizam um calendário próprio para contar o tempo. É claro que, politicamente, eles acabam conversando com o mundo dentro do calendário cristão, mas eles têm um calendário próprio, cultural próprio, né? Que vem marcar um sistema de datação diferente do calendário cristão. 5. Lá na questão 5 está bem assim, ó, leia o texto abaixo, depois responda as perguntas. E aí vem um texto sobre os idosos e tudo mais, as nossas relações com as pessoas mais velhas, como se dá o diálogo com elas, né? Qual é a herança cultural oral que elas podem nos deixar, tá bom? E aí a gente vai direto para a pergunta para cortar um pouquinho aqui o tempo. Ao trabalhar com o relato de pessoas idosas, o historiador estará utilizando uma fonte, aí vem essas 4 opções. Se a gente está falando que é uma conversa, que é um diálogo que os idosos tratam com as pessoas, é claro que se trata de uma fonte oral. Então a resposta correta vai ser a letra A, tá bom? Porque todo aquele mecanismo, todas aquelas heranças culturais que os nossos avós podem nos passar sobre as nossas gerações anteriores, tudo isso é uma fonte oral, porque está tendo um diálogo, uma conversa, tá bom? Assim como uma entrevista também é uma fonte oral, um testemunho é uma fonte oral, tá bom? E vamos lá, questão 6. A disciplina que estuda os acontecimentos antigos para uma melhor compreensão do presente é a melhor disciplina que existe. Qual é? Letra C, História, tá bom? Só para fechar então essa lista de exercícios, essa perguntinha bem básica, só para a gente lembrar que a História é a disciplina, é a ciência, é o curso que estuda as transformações que o homem fez ao longo do tempo, tá bom? Então a gente estuda muito o passado para tentarmos melhor compreender o presente. Nem sempre a gente consegue, tá bom? Mas a história tenta analisar os passados para interpretar o presente. Turminha, muito obrigado pela atenção. Essa foi a correção da lista de exercícios número 3, tá bom? Logo, logo eu mando outra videoaula fazendo a correção das outras listas de exercícios, mas não nessa quarta, tá bom? Próxima aula, quarta-feira, a gente já vai começar um conteúdo novo. Então aí eu deixo para corrigir as outras listas que faltam na outra semana, tá bom? Lembrando que qualquer dúvida, se ainda após essa correção de exercícios, se vocês estiverem com alguma dúvida, podem me procurar no privado, que eu estarei lá esperando vocês para tirar qualquer dúvida, tá bom? Turma, um abração, bons estudos e até a próxima!